Olá, boa tarde, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser bem interessante. Eu vou falar sobre 7 sintomas que podem indicar que seu coração está doente, que seu coração não está funcionando bem. 7 sintomas que podem indicar ou um mau desempenho do coração ou um risco de ter um infarto, um risco de ter um problema cardíaco. E por que é importante conhecer todos esses sintomas? A maioria dos problemas cardíacos, inclusive o infarto, tem prevenção. E é com esse foco na prevenção que vale a pena compartilhar esse conhecimento para que você saiba, ou sua família, seus amigos saibam quando procurar um cardiologista, não deixar progredir muito esse problema. Esse conteúdo pode salvar uma vida, então vamos compartilhar. Bora lá, até o final do vídeo. Olá, sou Rafael de Souza, médico cardiologista formado pela USP e fundador desse canal Super Cardio. Vamos começar falando, sem enrolação, dos sintomas que podem indicar um problema cardíaco. Um dos principais sintomas é a falta de ar aos esforços, também chamado de dispneia. Essa dispneia, à medida que o coração não vai funcionando bem, ela vai progredindo no sentido de piora. Uma falta de ar que antes era aos grandes esforços, pode passar a ser aos moderados esforços, depois pequenos esforços, como andar pouco no plano, esforços domésticos, varrer uma casa e até mesmo chegar aos mínimos esforços, como tomar banho, falar. Num quadro mais acentuado, essa falta de ar chega a ficar o tempo todo, a dispneia em repouso, a classe funcional 4, um estágio bem avançado. Então a gente não quer evitar que você ou as pessoas tenham essa limitação toda em relação à falta de ar. Como eu já disse lá no começo, a maioria das doenças do coração tem tratamento, tem prevenção, tá? Tem como melhorar esses sintomas todos. Então, dispneia aos esforços. Ainda dentro da falta de ar, o segundo sintoma que eu vou comentar também tem a ver com falta de ar, mas agora uma falta de ar ao deitar. O nome técnico disso é ortopneia. É um clássico sintoma aí de insuficiência cardíaca, problema cardíaco. Então é uma falta de ar que piora quando a pessoa está deitada em decúbito. Muitas vezes precisa até colocar mais de um travesseiro para deitar um pouco mais elevado. Quando o coração não está funcionando bem, esse coração doente, ele ocasiona uma congestão pulmonar. Inclusive em casos mais acentuados pode gerar líquido, tá? Pode gerar ali edema pulmonar e na hora que deita esse líquido pode eventualmente escorrer, piorando ali a sensação de falta de ar ou até mesmo a congestão pulmonar na hora que deita ali, a ação da gravidade pode piorar. O terceiro sintoma também tem a ver com a falta de ar, com a dispneia, só que recebe um nome que eu vou explicar para vocês, não se assustem, mas é dispneia paroxística noturna. O que seria isso, doutor? Vamos lá. É uma falta de ar que te acorda e faz com que a pessoa precise levantar ou sentar ou até mesmo levantar para puxar o ar, para voltar, para diminuir essa sensação de falta de ar, tá? Dispneia paroxística noturna. E em todos esses casos, quando suspeita que essa falta de ar seja do coração, o que a gente pode fazer? Além, é claro, da consulta, com o cardiologista, o seu cardiologista de confiança, ele vai tirar a história, examinar e 2 exames bem úteis, eletrocardiograma, exame simples, barato, prático, muito útil, um ecodoppler cardiograma, que seria o ultrassom do coração, isso mesmo, ultrassom do coração, tá? A gente chama de eco.
Esse eco também é um exame muito útil para avaliar tamanho do coração, válvulas, funcionamento, relaxamento, espessura da musculatura do coração, indiretamente pressão da artéria pulmonar, cardiopatias de nascença, né? Cardiopatias congênitas, alteração de mobilidade e por aí vai, ele passa muitas informações. Passando agora para o quarto sintoma, dor torácica. Aqui eu vou mencionar a dor torácica, uma dor de isquemia miocárdica, a dor em aperto, mais aqui para o lado esquerdo principalmente, pode irradiar para mandíbula, pescoço, braço, ombro. É uma dor mal definida, tem a dor em aperto, tem a dor em peso, alguns pacientes referem dor em queimação. Ela normalmente é mal localizada, dificilmente a dor de coração é localizada com o dedo, tá? Dificilmente, na maioria das vezes é uma coisa mais difusa. A intensidade no infarto costuma ser alta, 7, 8, 9, 10 em 10, então pode ser uma dor bem intensa. No infarto costuma ser um pouco mais prolongada, 20 minutos pelo menos. A dor tem todas essas características e duas características bem importantes que falam a favor de angina, tá? Então a angina é a dor em decorrência, né, do entupimento das artérias que levam a um sofrimento do coração, tá? Essa angina tem como característica uma dor que piora com estresse ou com esforço físico e melhora com o repouso. No caso suspeita do infarto, não fique em casa. Como tem essa característica, às vezes a pessoa fica um pouco parada, a dor diminui um pouco, ela anda um pouquinho, faz o esforço, a dor piora, muitas vezes a pessoa fica em casa. Não fique em casa, vamos compartilhar esse vídeo para que as pessoas não fiquem infartando em casa e às vezes não dá nem tempo depois de chegar no hospital. Já fiz um vídeo sobre isso, posso deixar no card para você acessar também. Então o que fazer? Já disse, não fique em casa porque muitas vezes vai ser necessário, em caráter de urgência, na suspeita de infarto, fazer um eletrocardiograma, colher enzimas cardíacas, já recebe o tratamento de urgência. Então já vimos a dispneia dos esforços, a ortopneia, a dispneia paroxística noturna e a dor torácica, inclusive a angina. Agora vamos para o quinto sintoma, palpitação. Mas antes eu vou pedir aquele momento que eu peço do dedo, tá? Para você olhar para o dedo, não para o meu, né? Para o seu dedo, que ele tem o poder ali de incentivar mais conteúdos de saúde para que esse conteúdo alcance também mais pessoas. Então vamos curtir, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho, salvar esse vídeo para ver novamente mais tarde. Agora vamos falar sobre palpitação. Palpitação é um termo amplo, genérico. Então o que acontece? Você não está sentindo seu coração bater, correto? A gente não fica reparando assim, nossa, meu coração tá batendo. A partir do momento que você sente o coração batendo ou irregular, descompassado, acelerado com batedeira, ou alguns pacientes falam, sente o coração falhando, dando pulinhos, né? Tropeçando, trupicando. Eu estou falando nas palavras que eu já ouvi dos pacientes, né? O coração parece que vai sair pela boca, o coração batendo no pescoço. Tudo isso já me foi falado. A palpitação pode sim indicar também algum problema no coração doente, conforme o título desse vídeo. E quando tem palpitação, você tem que começar a reparar quanto tempo dura, quais os fatores que levam a piorar, melhorar, horário do dia. E algo importante é se essa palpitação começa de repente, acelera e na hora que ela desaparece,
se ela desaparece também subitamente, como apertar uma tecla. Isso fala a favor de um ataque à arritmia. Ficar atento. Vamos ficar atento aos sintomas associados a palpitações que podem indicar alguma coisa mais grave. Então, se tem palpitação junto com sensação de que vai desmaiar, vamos lá, vamos procurar o cardiologista. Se de repente você está dando um exemplo assim, parado e coração dispara, fica acelerado e isso persiste, às vezes a melhor coisa a se fazer é passar no pronto atendimento para fazer um eletrocardiograma, que aí já dá o diagnóstico do que está acontecendo. Quando as palpitações são muito frequentes, quase todos os dias, um bom exame é o Holter de 24 horas. O arsenal para investigar a palpitação é amplo. Na nossa clínica, a gente, além do Holter, tem o Looper, tem inclusive um chip implantável, o Looper implantável, que você fica com, parece um pendrive, né? Fica embaixo da pele, fica monitorizando a atividade elétrica do coração, tentando detectar arritmias por 2, 3, 4 anos. É algo mais avançado, lógico, não é indicado para todo mundo, mas é um arsenal a mais. Tem também o estudo chamado SET, através do esôfago, há uma estimulação do coração tentando induzir a arritmia, tentando descobrir qual que é a arritmia que o paciente tem. Também é para casos selecionados, né? Não é para todo mundo. Ficar atento então com palpitação no esforço físico também. É um alerta aqui, mais um alerta das palpitações, ainda mais agora que teve a pandemia, Covid-19, deixou sequela em algumas pessoas, tá? Sequelas que inclusive pode ser desencadeado no esforço físico, pode gerar uma arritmia no esforço físico. Palpitação no esforço físico, seja durante ou após o esforço físico, merece ser investigado. E aí um bom exame é o teste ergométrico. Se a palpitação acontece no esforço físico, a gente põe na esteira para fazer o esforço físico, monitoriza para ver o que está acontecendo. Posso deixar um card também sobre o exame de teste ergométrico. Sexto sintoma. Um coração que não está funcionando bem, coração que está doente, ele pode gerar um inchaço nas pernas, tá? Principalmente quando o lado direito do coração não está desempenhando bem, não está com desempenho reduzido. O inchaço nas pernas da parte cardíaca muitas vezes é dos dois lados, tá? Muitas vezes é simétrico nos dois lados. E quando eu vou examinar, eu costumo apertar ali próximo do tornozelo e alguns pacientes acham diferente, engraçado, pergunta o que eu estou vendo, né, na perna ali. Mas a gente procura o sinal de cacifo. Quando tem um inchaço com edema, na hora que você pressiona, afunda e fica fundo, fica marcado ali. Esse edema extravasa e onde você apertou, a gente chama ali de, quando fica marcado, sinal de cacifo, próximo ao tornozelo. Outra característica do inchaço nas pernas é piorar ao longo do dia, tá? Às vezes de manhã não tá muito acentuado, vai se acentuando ao longo do dia. Inchaço nas pernas nem sempre é do coração, às vezes pode ser da área do cirurgião vascular, quando é uma insuficiência venosa, né? Quando tem problema de varizes. Muitas vezes a perna também dá uma ardida no final do dia. Tem também o inchaço, que aí, quando é de um lado só e costuma ter dor junto também, panturrilha meio empastada, ficar atento à trombose, que é outra urgência, né? Normalmente se faz um ultrassom Doppler de urgência. Tem também um inchaço em decorrência de problemas renais, perda de proteína pelo rim, insuficiência renal crônica, mas aí é um inchaço que às vezes não fica só na perna, pode chegar até o rosto, tá? É um inchaço também um pouquinho diferente. Na dúvida, a consulta com o especialista. Agora, para o último sintoma,
mas não menos importante, aliás, bem importante também, que é a tontura. Lá no meu consultório eu costumo, o paciente quando fala tontura, assim como a palpitação, que a gente vai destrinchando, detalhando, a tontura também pode se encaixar em 3 grupos. O primeiro grupo de tontura é a vertigem rotatória. Vou explicar. Então é um sintoma como se as coisas estivessem rodando, girando, tá? Essa vertigem rotatória normalmente não tem relação com a parte cardiológica. O médico que avalia é o otorrino, né? O otorrinolaringologista, o médico que estudou ali o labirinto da pessoa. O segundo grupo é aquela tontura onde você parece que está num barco balançando, às vezes tem um pouco de desequilíbrio, parece que está bêbado. Então essa tontura eu chamo também de vertigem, mas uma vertigem não rotatória, tá? E qual médico que pode avaliar essa vertigem não rotatória? Aí vai ficar entre neuro, otorrino. Sendo sincero, um otorrino bom consegue avaliar, um neurologista bom consegue avaliar também, mas às vezes é difícil. Inclusive tem uma especialidade que é o neurologista que fez uma especialização em otoneuro, tá? Então esse talvez seja o melhor médico, um neurologista com especialização nas vertigens. Aqui em Ribeirão Preto inclusive tem, em São Paulo tem também. Às vezes esse grupo de vertigem tem um pouquinho ali, em alguns casos, um pouco de alteração na pressão arterial. Então, às vezes a gente avalia também, né? A gente que eu falo cardiologista. Agora, a tontura, que é clássico aí de cardiologia, de pressão arterial, é a lipotímia. Então vamos explicar. Estou no terceiro grupo de tontura. O que é essa lipotímia? É aquela sensação que vai desmaiar, a vista começa a escurecer e às vezes ocorre sim o desmaio. Então essa situação de desmaio, o desmaio cardiológico, ele recebe o nome síncope. Então a síncope, que é uma perda de consciência súbita com uma recuperação rápida, então a gente costuma falar liga-desliga, né? Então a pessoa perde a consciência, cai, passando pouco tempo, já recupera. Essa síncope tem que investigar causas cardiológicas, sim, arritmias, tá? Seja arritmias onde o coração bate rápido, que eu vou explicar, seja arritmias onde o coração está muito devagar, está bradicárdico, está batendo muito lentamente. Então, coração que está batendo lentamente, está sofrendo um bloqueio, por exemplo, ele não vai conseguir mandar muito sangue e essa falta de sangue faz a pessoa desmaiar. Na hora que a pessoa desmaia, o sangue volta para o cérebro, até mesmo porque já não tem a gravidade mais, né? A força da gravidade. Então, o sangue vai voltando para o cérebro, a pessoa recupera, mas fica com aquela sensação ainda que vai desmaiar, a vista escurecendo. O coração muito acelerado, numa taquicardia, tá? Taque, né? de acima de 100, mas geralmente acima de 150. Então, quando o coração fica muito acelerado, 200 batimentos por minuto, ele não consegue ter o tempo de se encher para bombear o sangue. O coração precisa disso, ele contrai na sístole, relaxa na diástole, recebe o sangue, bombeia o sangue. Quando fica muito rápido, ele não consegue encher, então ele apesar de ele estar rápido, ele não manda muito sangue para frente. Isso daí, essa falta também de bombeamento de sangue, muitas vezes diminui o fluxo cerebral, levando a essa síncope. Então a síncope de origem cardiológica pode ser tanto por bradicardias, taquicardias, normalmente aí sim é algo grave, perigoso, né? Tem que procurar seu médico, mas temos também muitas vezes situações benignas. A síndrome vasovagal é um exemplo
bem comum de uma síncope por algo benigno, um reflexo. Algumas pessoas têm um reflexo que ocorre no momento onde não deveria, né? Um reflexo exacerbado, onde, por exemplo, a pessoa vê um sangue, ativa o sistema nervoso autônomo parasimpático, libera ali acetilcolina, então o coração às vezes bate devagar, a pressão arterial baixa, e a pessoa tem essa sensação de que vai desmaiar ou até mesmo o desmaio. E aqui a gente termina os 7 sintomas que pode indicar um coração que não está funcionando bem, um coração doente, ou um coração que está sob risco, uma pessoa que está sob risco de ter um problema cardiológico. Dispneia aos esforços, ortopneia, dispneia paroxística noturna, dor torácica, edema de membros inferiores, palpitações e a tontura, inclusive mencionando a tontura que leva a uma síncope, a uma perda de consciência. Se esse conteúdo foi útil para você, provavelmente vai ser útil para algum conhecido também. Então vamos curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar um sininho. Uma ótima semana para você.